Olá, seja bem-vindo a mais um momento em que nós temos essa semana para a reflexão da Palavra de Deus. Espero que esta palavra vá de encontro ao seu coração e leve você a refletir nas questões e naquilo que o Senhor Jesus quer que saibamos acerca de como vivermos em nosso dia a dia. Até mesmo porque nós sabemos que viver é extremamente complexo, né? Viver numa sociedade como a nossa, uma sociedade onde as pessoas são tão diferentes, as pessoas são tão complexas, as pessoas são tão é, pessoas, né? Que é, com sentimentos diferentes, jeitos diferentes, criações diferentes, estilos diferentes, as pessoas elas têm as suas complexidades, mas esta é a grande beleza da criação. Na verdade, a palavra de Deus nos diz para sermos imitadores do Senhor Jesus Cristo. E como imitadores do Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que temos que nos esforçar um pouco, porque o padrão do Senhor Jesus Cristo, ele é um tanto quanto alto para, para seguirmos. Mas é possível seguir, porque se ele disse para imitarmos a ele, é porque é possível imitarmos a ele. O Senhor não ia pedir algo para nós que nós não pudéssemos fazer, que nós não pudéssemos cumprir. E como ser uma pessoa diferente nessa sociedade, então? Imitando Jesus Cristo. Como viver numa sociedade que é tão rebelde, tão longe de Deus e tão distante das coisas que Deus se importa e com Deus, e mesmo assim ser bênção para estas pessoas, ser bênção para a sociedade. Será que podemos viver de forma diferente do comum, do habitual na sociedade? Né? Será que nós podemos viver desta forma? Nós vamos refletir hoje sobre um texto de Mateus, capítulo 5. Eu quero só dizer para você pode abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículos, nós vamos ler aqui dos versículos 21 a 26. Pode abrir a sua Bíblia aí, por favor, Mateus capítulo 5, 21 a 26. Mateus capítulo 5 está dentro do contexto do sermão do Senhor Jesus Cristo, onde ele sentou-se em uma montanha e começou a falar, a ensinar uma série de pessoas, muitas pessoas, mas ele começou a falar ali de coisas práticas do dia a dia, de coisas da convivência das pessoas e princípios maravilhosos que o Senhor Jesus colocou aqui neste sermão e que nos ajuda muito a refletir, nos ajuda muito a saber como viver e como devemos viver. Mas vamos ler aqui no versículo 21 a 26 de Mateus 5. Vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão Racá ou Racá será, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe ali a oferta diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Esse texto é um tanto quanto interessante, mas eu quero chamar a atenção aqui algumas coisas com relação a esse texto. Primeiro, o Senhor coloca ali, ouvistes, aí ele, reticências aqui, o que foi dito, né? No versículo logo ali que nós lemos. O Senhor sempre lhe coloca, ouvistes o que foi dito, mas aqui nesse trecho, o que me chama muito a atenção é que ele coloca, ouvistes o que foi dito aos antigos. Isso indica que o que ele está colocando aqui não é nada relacionado à palavra de Deus ou à lei de Deus, porque ele falou, ouvistes o que foi dito aos antigos, parece que ele está dizendo ali sobre uma tradição, sobre algo que estava sendo passado ou que foi passado mediante uma tradição das pessoas. Você sabe por quê? Porque quando ele está citando a palavra,
quando Jesus cita a palavra nos seus discursos ou nos seus ensinamentos, ele sempre usa a terminologia, por exemplo, está escrito. Quando ele foi tentado por Satanás no deserto, ele usou passagens de Deuteronômio, por exemplo, e ele disse, olha, está escrito. Ele afirmava que está escrito. Depois ele falava, também ele citava acerca dos profetas, né? Simplesmente ele dizia também, olha, as escrituras. Né? Então, quando Jesus ele citava a palavra de Deus, ele especificava, ele falava, olha, está escrito, ou as escrituras. Né? O tratamento diferente que ele coloca aqui nesta passagem nos indica que ele não estava fazendo referência às escrituras ou ao que estava escrito em si, mas ele estava fazendo referência àquilo que era dito aos antepassados, ou seja, uma tradição. Ele estava falando de uma tradição. Uma tradição dos antigos, né? Como Mateus capítulo 7, versículo 5 cita a tradição dos antigos em si. A preocupação aqui de Jesus, quando ele começa esta parte do seu discurso, era falar sobre um ensinamento que é falso, uma tradição que não tem valor em si. Né? Era uma tradição que, não é que é a tradição que não tem valor, mas era uma tradição que por si só ela não se sustentava, porque não adiantava você seguir aquilo e negligenciar outras coisas. Né? Então, uma falsa justiça dos fariseus, né, principalmente. No versículo 20 ele começa a fazer referência a esse tipo de coisa, né? Os fariseus eles gostavam muito de se mostrar justos, que faziam bem as coisas, que eram os bambambãs da religiosidade, mas eram os hipócritas, os fariseus. Então, este é o problema com o qual Jesus lida nos versículos aqui de 21 a 48, por exemplo, da passagem, né, da falsa justiça dos fariseus. E o Senhor ele está falando aqui, olha, eu estou falando com vocês aqui de uma maneira que vocês saibam como viver de forma prática aquilo que Deus quer. A ideia de Jesus é essa aqui. Né? Muito interessante que John Stott ele colocou sobre a bem-aventurança a seguinte frase: as bem-aventuranças enfatizam os 8 sinais principais da conduta e do caráter cristão, especialmente em relação a Deus e aos homens, e as bênçãos divinas que repousam sobre aqueles que exercem estes sinais. Sabe, pessoal, os crentes, as pessoas que seguem o Senhor Jesus, as pessoas que buscam o Senhor Jesus, nós devemos viver a realidade do Senhor Jesus no nosso dia a dia, no nosso caminhar, no nosso andar, no nosso acordar e dormir. Né? Nós devemos viver essa realidade. E com relação àqueles que estão à nossa volta, principalmente, eu devo viver a realidade do cristianismo com relação àqueles que estão aqui à minha volta, independente de quem sejam. Né? Esse negócio de ódio, essas coisas, não combina com o cristianismo. Mas, enfim, esse trecho nos leva a algumas reflexões. Né? Eu gostaria de colocar aqui algumas reflexões que esse trecho nos leva. Nós somos levados sim a uma reflexão acerca de nossos sentimentos quando nós lemos esse trecho. E eu gostaria que você pensasse nisso, né? Que você refletisse um pouco sobre os sentimentos quando nós olhamos esse trecho. Logo ele coloca assim, ele cita aqui a raiva contra o irmão. Você percebeu ou não? Ele cita a raiva contra o irmão. Raiva, ira, agressão verbal tem o mesmo sentido, o mesmo peso para o Senhor do que assassinato. Você percebeu isso? Isso é um tanto quanto chocante, na verdade. Raiva, ira, agressão verbal para o padrão do Senhor ou para o Senhor, o padrão é o mesmo que o de assassinato. E nós aqui, humanos que somos, achamos que tudo bem ter raiva das pessoas, tudo bem falar mal das pessoas, tudo bem agredir as pessoas verbalmente. Versículo 22 diz lá, que nós inclusive já lemos, né? Mas deixa eu colocar aqui, o versículo 22 diz o seguinte: eu porém vos digo, todo aquele que, sem motivo, né?
Se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, sujeito a julgamento e tribunal, do tribunal. E quem lhe chamar raca, estará sujeito ao inferno de fogo. Versículo 21 fala sobre a questão de matar o irmão, né? Vou reler aqui o versículo 21, que diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Né? Então, talvez você esteja falando assim, você falou que isso aqui está falando de uma tradição, tal, essas coisas. Aí os 10 mandamentos do Deuteronômio que diz não matarás. Eu não estou entrando na questão lá dos 10 mandamentos de Deuteronômio, não matarás. Até mesmo porque a pergunta, será que aquele não matarás é o mesmo não matarás aqui? Então, aí é um outro assunto, tem uma outra complexidade, nós podemos tratar isso de uma outra forma, de uma outra maneira. Tudo bem? Aqui ele não está citando o Deuteronômio, senão ele citaria as Escrituras. Assim diz as Escrituras, ou assim diz os profetas, assim diz, enfim, como eu já expliquei. Tudo bem? Esse matar aqui, o versículo 21, ele simplesmente está falando aqui do desejo de matar. Né? Não está falando do ato propriamente dito de matar. O desejo de matar e ofender as pessoas, o desejo de matar e ofender as pessoas tem o mesmo ato de violência do que simplesmente matar. No âmbito dos céus, ambas as coisas têm o mesmo peso e são passíveis de punição, como diz o texto. A verdade é, o homem que abriga ira no seu coração, a pessoa que abriga ira em seu coração contra um outro, contra um próximo, contra alguém, mesmo que em pensamento, ofende a Deus. A ofensa mediante a palavra haka, que está no texto, é um termo que vem do hebraico que significa estúpido. Né? Então, a pessoa que abriga em seu coração raiva, ira, cólera contra as pessoas que estão à sua volta é um tolo, é um estúpido, diz a palavra. Porque não tem sentido esse tipo de coisa, não tem razão de ser esse tipo de coisa. Né? Então, essa pessoa, diz o texto, é passível de julgamento. Ela é passível de julgamento de outra pessoa, de próximo em si. Agora, o Senhor está usando aqui o tribunal como uma metáfora, né? Como um exemplo de que essa pessoa que está acumulando esse tipo de raiva, ela vai ser julgada por outras pessoas por causa das consequências que isso vai trazer. Isso é lógico. E nós podemos ver isso no nosso dia a dia. Nós podemos ver isso no nosso dia a dia. O texto nos ensina no versículo 23 que devemos resolver as pendências. Né? Devemos resolver estas pendências. O texto nos ensina que, portanto, se trouxeres uma oferta ao altar e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, sabe, a questão é como oferecer a Deus uma oferta boa, uma oferta agradável ao Senhor, com um coração ressentido com outra pessoa. Isso é possível. Né? Quando o nosso coração tem algo negativo contra alguém, será que é possível você oferecer uma adoração a Deus de forma adequada, de forma que ele goste? Lógico que não, o texto está mostrando que não. Então a questão de como está o nosso coração é extremamente importante. Sabe, tem muitas pessoas hoje que acham que estão adorando a Deus, que estão sendo abençoadas por Deus, que Deus está aceitando a sua adoração, mas elas estão simplesmente sendo enganadas e se enganando. As pessoas não estão sabendo que Deus, Ele quer um coração contrito, Ele quer um coração arrependido, Ele quer um coração obediente e temente a Ele. Às vezes você está indo à igreja ou você está adorando ao Senhor em sua casa, em comunhão com os irmãos na igreja e tudo mais, e você olha para o lado e está com raiva daquele irmão que está ali do lado, daquela irmã que está ali do lado, ou está com raiva de um parente seu
tem cólera ou ira com relação a um parente seu ou alguém do trabalho, e você está lá louvando, levantando as mãos, adorando a Deus, pensando que Deus está recebendo o que você está fazendo, e Deus não está fazendo nada, não está recebendo nada. E você ora, 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 e nada de respostas e nada de bênçãos na sua vida, e você não sabe por quê, e é por causa disso. Porque a sua oferta de adoração não está valendo nada. Porque você está brigando coisas no seu coração que não deveria. E acha que é uma bênção ainda. Isso que é pior. O Senhor Jesus está trazendo à nossa mente aqui, uma questão muito simples. Como nós vamos adorar a Deus sem perdoar a pessoa que está ao nosso lado? Porque eu não sei se você se lembra, mas na oração que o Senhor nos ensinou, ele fala: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Ou seja, Pai, perdoe as minhas ofensas, assim como eu perdoo as ofensas das pessoas. Agora eu não perdoo ninguém e ainda quero que o Senhor me abençoe. Que contrassenso. Então o Senhor, no próximo versículo, ele dá uma instrução interessante. Então faça o seguinte, camarada, você que está assim, deixa ali diante do altar a sua oferta e depois vai lá e reconcilia-se com seu irmão ou com a pessoa que você está ruim. E depois venha e apresenta a sua oferta. Esse texto, ele completa o texto anterior que nós lemos, né? Ele mostra o que devemos fazer diante do fato de guardarmos em nosso coração um sentimento negativo a respeito de alguém. Né? Você vai reconciliar com essa pessoa. E é muito interessante que o texto não diz, olha, você deixa ali a sua oferta e se você quiser, vai lá e reconcilia-se com a pessoa que você tem alguma coisa contra. Ou se você achar por bem, vai lá e troca uma ideia com ela e resolve o problema. O texto não está dando esta opção, se você quiser. O texto está falando, vai e reconcilia-te. Isso é imperativo, é ordem. É imperativo. Não tem aqui a opção de você querer ou não. Né? Então, é extremamente importante. Ou seja, nós não somos dignos de ir ao altar de Deus quando o nosso coração está repleto de amargura e ressentimento. Analise o seu coração. Se ele está repleto de amargura, se ele está repleto de ressentimento, você não é digna mesmo de ir ao altar de Deus, de entrar na presença de Deus. É isso que Jesus está ensinando aqui. Aí então é que entra a necessidade, sim, de uma consciência pura, de uma consciência boa e agradável a Deus. Mas enfim, o texto indica que o irmão que tem alguma coisa contra ti não é só alguém que está descontente, mas alguém a quem, na verdade, causou ou causaram algum dano. Né? Então, enfim, irmãos, o que eu estou falando aqui é muito simples e objetivo. O que o Senhor Jesus colocou aqui é muito simples e objetivo. E mostra que, sim, a nossa adoração ela é influenciada por aquilo que guardamos em nosso coração acerca de outras pessoas. A minha resposta de oração, sim, é influenciada por aquilo que eu guardo em meu coração concernente a outras pessoas, com relação a sentimentos ruins, né? Que nós estamos falando a outras pessoas. Então você deve refletir, sim, se corrigir. Se corrigir. Se você tem essa mania de falar, não gosto daquela pessoa, não gosto daquela pessoa, eu tenho raiva daquilo, eu tenho raiva disso, eu não gosto de... Peraí, para um pouco para pensar. Que loucura é essa? Você falar que não gosta de tal pessoa, eu não falo com tal pessoa, eu não converso com tal pessoa. Mas que loucura é essa? Tá bom, você não fala com tal pessoa, mas quer que Deus fale com você pela palavra e você quer falar com Deus, mas como assim? Não, o que o Senhor Jesus está falando, se você tem problema, pare, vá lá e resolva o seu problema. E depois venha e adore. É simplesmente isso e nada mais. As reflexões que nós tivemos aqui é raiva,
ira, agressão verbal tem o mesmo peso que assassinato para o Senhor, como eu disse lá no início. Assim também como nós devemos desenvolver aqui uma uma metodologia, um estilo de vida que libera perdão e elimine raiva de nós, raiva e ressentimentos de nosso coração para com as outras pessoas, tá bom? Lógico, isso nos leva a tomar uma ação, né? Isso nos leva a tomar uma ação. E a ação é extremamente importante. Porque o texto fala que nós devemos nos reconciliar com quem nos ofendeu. Versículo 25. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário entregue ao juiz, e o juiz o entregue ao oficial, e o oficial entregue à prisão. Sabe, Jesus, ele continua a insistir na metáfora do tribunal aqui, ele ainda está usando o tribunal, e depois da reflexão, sempre vem a ação. Você está refletindo sobre o que eu estou falando, então agora é hora de você agir acerca disso. É hora de você tomar os passos necessários para corrigir. Os crentes no Senhor Jesus não podem ser pessoas apenas que contemplam a palavra. Eu estou ouvindo, o pastor está falando esse monte de coisa aqui, beleza, legal, então tudo bem, acabou, entrou no ouvido e saiu no outro. Não. Se existe coisa a ser feita, tem que ser feita. E simplesmente assim. Jesus está ainda tratando aqui do assunto dos pecados contra os outros, né? O adversário aqui não é aquele que fez alguma acusação sem base contra você. O adversário aqui é aquele que te acusa com base, por isso que estão a caminho do tribunal. Ele usou esse termo aqui, né? Mas alguém a quem você ofendeu, né? Aqui é aquele que você, foi ofendido por ti, né? E aí então ele colocou ali algo contra você e está querendo colocar algo contra você diante de um tribunal por causa da ofensa, que nós conhecemos agora, por exemplo, como injúria, né? Enfim, ok? O orgulho pode aconselhar você a permanecer duro, né? Não, eu não vou pedir perdão para a pessoa, eu não vou me desculpar com a pessoa, né? Mas Jesus insiste em uma rápida reconciliação. Jesus insiste em uma rápida resolução do problema. O ensino de Cristo é claro no sentido de que depois da conclusão interior, depois de que você chegou à conclusão de que você cometeu uma falha com alguém, você deve ir lá e se reconciliar. Deve ir lá e renovar ali o que você quebrou, né? Deve ali resolver o seu problema. Por isso ele aconselha, em tom de ordem mesmo, a você ir e resolver essa questão. Reconciliar logo. E é muito interessante porque se são dois irmãos em Cristo, por exemplo, os dois devem ocupar o mesmo caminho, os dois devem ir no mesmo caminho buscando a reconciliação, e reconciliar-se ali então terá alegria, né? E o Senhor ele até alerta com relação à consequência, né? Nós temos aqui um alerta com relação à consequência no versículo 26. Deixa eu ver aqui o versículo 26, aqui, em Mateus 5:26. Eu afirmo a você que isso é verdade. Você não sairá dali enquanto não pagar a última, a multa toda, né, em si. E depois ele fala até da prisão e tudo mais. É muito interessante que nos tempos antigos, as pessoas que deviam a outras pessoas e não pagavam eram presas, né? E aí vem a pergunta, como que elas vão pagar se elas estão presas e não conseguem dinheiro para pagar, né? Muito complicado, né? A pessoa vai presa porque deve a alguém, porque deve dinheiro a alguém, por exemplo, e ela ia presa porque conseguia pagar. E presa, aí sim que ela não conseguiria pagar. Eu não entendia muito bem essas leis que existiam aí, mas isso acontecia. Cristo chama atenção aqui para a consequência vinda do julgamento humano. Um juiz vai deliberar a situação, né? Quando temos que resolver as coisas com os recursos apenas da nossa mente racional, e o juiz ele vai fazer com o seu código de leis, por exemplo, né? E com que ele está observando, sem ali o devido respaldo espiritual, por exemplo, ou até mesmo moral, porque nós sabemos muito que muitos não estão nem aí para respaldo moral e muitas vezes eles tomam decisões baseadas
e conchavos, né, em acertos e etc. Né? Geralmente as coisas, quando acontecem dessa forma, não correm muito bem, né? Mas e o cara que vai diante do juiz, ele está sujeito a qualquer coisa. Daí a afirmação de que, no caso de estarmos em falta, o Senhor Jesus nos aconselha aqui para irmos pagar, nós iríamos pagar até o último centavo. Se nós estamos em falta, aqui está falando da falta financeira, né, nós temos que pagar até o último centavo. Ele saiu ali do âmbito de relacionamento com relação à ira, amargura e tal, e agora ele está falando falta, ele está falando de ele fez uma transição aqui de um assunto agora de que se você deve a uma pessoa, se você comprou algo de alguma pessoa e não pagou, né? Então essa falta aqui, ele está falando, ó, você deve pagar até o último centavo de nossos recursos. Devemos pagar aquilo que temos que pagar aquilo ao qual nós devemos, né? O que ele está recomendando aqui é que sempre que possível, como crente no Senhor Jesus, devemos tratar a conciliação pelo diálogo, pela conversa franca, sabe? De forma que não somos obrigados a ir até um juiz e ter um moderador que não entenda as coisas espirituais, por exemplo, arcar com a perda de um processo, ainda pagar as custas processuais. Então, um acordo que é algo muito praticado hoje, inclusive na justiça comum, que é o acordo, né? Um acordo é sempre melhor, Só que se você conseguir fazer esse acordo antes, é o que o texto está tentando mostrar aqui, de você conseguir fazer esse acordo antes de ter que levar à justiça, você não terá consequências e despesas, né, judiciais. Então, a ideia cumpra com sua palavra, cumpra com as suas responsabilidades. É isso que o Senhor Jesus está querendo mostrar aqui. E falando nisso, lá em 1 Coríntios 6 tem um texto muito interessante. 1 Coríntios 6 tem um texto muito interessante lá, lembrando sobre isso, que o apóstolo Paulo nos orienta. Veja o que ele diz. Ouça algum de vós que, tendo uma queixa contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo há de ser julgado por vós, pois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que haveis de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, constituís como juízes deles, dos negócios, né, os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar o digo. Será que não há entre vocês sequer um sábio que possa julgar entre os seus irmãos? Mas vai um irmão a juízo contra o outro irmão? E isto perante incrédulos? Quer dizer, o apóstolo Paulo ele está pegando aqui basicamente este ensinamento de Jesus aqui e colocando aqui em 1 Coríntios, né? E colocando aqui nesse texto. Por que nós não podemos conversar entre nós? Nós que somos irmãos em Cristo, resolver os nossos problemas. Mas eu sei, pessoal, talvez você esteja falando assim, pastor, mas existem muitas pessoas que são da igreja, pessoas que são irmãos em Cristo, que não cumprem a palavra, que não são fiéis à palavra, então eles não querem cumprir isso que o Senhor Jesus está colocando. E nesse caso, como que devemos fazer? Né? É bem complexo mesmo, é bem complexo. Até mesmo porque nós sabemos que existem pessoas, sim, que estão dentro da igreja e não são da igreja. Que estão dentro da comunhão com o povo de Deus e não são povo de Deus. Né? E existem pessoas, sim, que não querem cumprir com as responsabilidades deixadas pelo Senhor Jesus. Mas o meu desafio aqui para você, e o que eu estou dizendo para você, é que você não seja uma pessoa como essa, que você cumpra as suas responsabilidades. Se você disse, cumpra. Né?
Não deixe com que isso aconteça. Né? Como os discípulos de Jesus, se nós vivermos envolvidos nesta e nos vermos envolvidos nessa situação, devemos ter o cuidado de cumprir os nossos compromissos até o fim para não termos o problema de ter que responder diante de um juiz ou, se não, se formos abençoados, termos que responder diante de alguns irmãos da nossa comunhão que sejam sábios para julgar a situação, que é o que a Bíblia orienta. Buscarmos irmãos da fé para julgarmos a nossa situação. Mas como o uso do tribunal é usado como metáfora aqui, eu gostaria de deixar um parênteses aqui que vale a pena pensar. Né? Nós hoje temos a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus. Hoje nós temos a oportunidade de nos achegarmos a Deus para que não possamos ser levados diante de um tribunal para julgamento no futuro. Estou falando de tribunal para julgamento e não de um local para compensação das obras. Né? Eu estou falando aqui que nós devemos, sim, buscar ao Senhor, buscar a misericórdia de Deus, procurar nos apresentar diante de Deus, porque Ele está aberto, porque Ele está pronto para nos receber e ali sim, então, podermos nos reconciliar com o Senhor, e tenho certeza que essa reconciliação será uma bênção para o nosso futuro. Agora, eu quero deixar aqui algumas coisas práticas para pensarmos. Né? Eu quero deixar aqui algumas coisas importantes para pensarmos. Primeiro, eu quero que você pense que acumular raiva, acumular ira, acumular sentimentos ruins em seu coração atrapalha a sua adoração. Então, resolva isso. Deixe para lá essas picuinhas, deixa para lá esse negócio de não gosto disso, não gosto dele, não gosto dela, não vou com a cara dele, não vou com a cara disso. Lembre-se, o Senhor Jesus não quer esse tipo de coisa. Tá? Analise o seu coração, veja o que tem dentro do seu coração, para que depois você vá e apresente uma boa adoração, uma adoração aceitável ao nosso Deus. Né? Então, se você tem alguma pendência com um irmão, alguma pendência com alguém, se você está devendo alguém, se você está, se você caluniou alguém, se você cometeu alguma falta com alguém, vá lá e resolva antes que essa pessoa tente levar você para a justiça. Né? Vá lá e resolva, porque talvez aquela pessoa não vá chamar irmãos em Cristo para tentar resolver o problema, mas vai chamar sim um juiz. E aí esse juiz pode te levar para a cadeia. Né? E você terá grandes consequências com isso. Então, se você é um irmão em Cristo, cumpra com as suas responsabilidades, cumpra com o seu dever. Se você é uma pessoa que está me ouvindo agora e quer viver bem, cumpra com suas responsabilidades, cumpra com o seu dever diante de todo mundo. Né? Honre até o fim aquilo que você falou, aquilo que você se endividou, seja o que for, honre até o fim. São ensinamentos extremamente úteis e importantes para a nossa vida. Conselhos extremamente relevantes para o meu dia a dia que o Senhor Jesus deixou nesse trechinho do Sermão da Montanha. Que o Senhor possa falar ao seu coração, que o Senhor possa levá-lo a refletir e que você possa ser diferente a cada dia rumo ao reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus, que nos prometeu, pois um dia estaremos lá com Ele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te dê muita alegria, muita paz, muita prosperidade e que você possa pegar esses conselhos do Senhor Jesus e colocar em seu coração e viver os conselhos no seu dia a dia. Que Deus abençoe.